Fala, galera do nono ano! Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de ensino religioso. Nessa semana especial, que tivemos uma chuva de granizo terrível aí. Invejosos dirão que não nevou em Curitiba, mas nevou aqui no dia 3. Foi uma coisa terrível. Bom, bem-vindos todos, todas para a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar falando sobre o quê? Sobre a morte. Ah, que beleza, né? Estamos aí, uma semana agitada com eleições americanas, né? E o meu furacão sendo eliminado da Copa do Brasil, enfim. Mas, enfim, estamos aqui hoje, vamos continuar nosso conteúdo sobre ensino religioso, tratando sobre a morte, né? Eu queria dizer assim que eu estive na escola no último sábado e apenas uma aluna estava participando da aula de reforço, reposição, de retomada de conteúdos comigo. Parabéns para a aluna que estava lá, sabe quem é. Só que eu convoquei vários alunos para participarem dessas aulas e não estavam. Bom, vocês sabem, né? Vocês que veem aí, que vocês vão decidir sobre isso também. Tá? É importante essa retomada, é importante esse retorno dos conteúdos aí para vocês não ficarem para trás com as coisas, né? Com os conteúdos, com as matérias, né? Mas vocês são feras, ok? Bom, outra coisa, quem está com tarefas atrasadas lá no Classroom, hoje vai abrir a terceira tarefa, tem duas lá já então, faça o quanto antes, tá? Lembrando que entregou atrasado, a nota vai ser de 0,6 para baixo, tá? Porque daí já passou o prazo de entrega da tarefa, ok? Bom, acompanhe comigo no slide aqui, por favor, então. Vejam só. Na última aula nós falávamos um pouquinho sobre a morte na mitologia, mitos de origem da morte e a morte na mitologia africana. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ritos fúnebres. Nós não temos tantos conteúdos, temos apenas 5 slides para hoje aqui. Vamos falar sobre ritos fúnebres. Ritos fúnebres. Bom, os ritos fúnebres existem em todas as culturas. Algumas de uma maneira, outras de outra, né? Mas, basicamente, o que eles são? São celebrações realizadas a partir da morte de uma pessoa e podem se estender por um longo período de tempo depois do falecimento. Vamos pegar nossa realidade aqui. Aqui na nossa cultura ocidental, brasileira específica, uma pessoa, vamos supor que a pessoa, fora de um contexto de pandemia que nós estamos vivendo, que é totalmente diferente como a forma disso ser lidado agora. Mas, imagine que uma pessoa morreu aí numa noite, né? Morreu aí às 21 horas, às 9 horas da noite. A pessoa terá o seu corpo examinado, talvez pode ir para o ML, etc. Vai para a funerária, aí o corpo é preparado, o corpo chega por volta ali de umas 6, 7 horas da manhã no cemitério. E aí começa o velório, das 7 da manhã até, por exemplo, umas 4 da tarde, e às 5 temos o sepultamento. Em outros casos, né, começa o velório às 8 da noite, vira à noite o velório e vai até outro dia sendo sepultado. Terminou o sepultamento, as pessoas voltam para suas casas e respeitam o tempo do luto. Assim é a tradição aqui no Brasil. Na tradição americana, por exemplo, em filmes americanos, nós podemos perceber que as pessoas, quando há um falecimento, surge parente de tudo quanto é canto, né? E aí as pessoas ficam hospedadas na casa do falecido, comem, bebem, as pessoas se vestem, né, de terno, de gravata, para ir até os serviços funerários, né? E aí depois ficam um tempo na casa do falecido e aí depois voltam para suas casas, né? Então, os ritos fúnebres, eles vão obedecendo de acordo com cada lugar uma tradição, né, uma forma de se expressarem também. Então, assim como as crenças são variadas, os ritos fúnebres também são diversos e se modificam ao longo da história. Desde as civilizações antigas, os ritos da morte são entendidos como fundamentais para que o espírito encontre o seu caminho no além-vida. É o momento em que a família e os amigos podem fazer homenagens e preces ao falecido. Esses rituais começam desde a preparação do corpo até os ritos finais. Então vejam só,
esses ritos, por que eles existem, né? Hoje em dia, né, está se criando uma concepção assim de algumas pessoas, não, que pensam assim. Inclusive na minha família tem pessoas que pensam assim: não, quando eu morrer, não quero velório, eu quero que sepulte lá, pronto e acabou. Morreu, pronto, já era, né? Mas os ritos em relação à morte, eles são entendidos em todas as religiões como fundamentais para que o espírito, a alma, encontre o seu caminho no além-vida. Como eu falava para vocês, não, foi para o 8º ano que eu disse, né? A questão da morte, ela é comum a todas as religiões. Todas as religiões entendem a morte como uma passagem da vida para uma outra realidade, que daí cada religião tem a sua concepção. Ressurreição, reencarnação, transmigrar a alma, ficar numa ancestralidade, tudo isso tem de acordo com as tradições religiosas, né? Agora, esses ritos fúnebres, pessoal, também se tornam um momento para que as famílias, a família em geral do falecido e os amigos, possam fazer homenagens e preces, né? É um tempo de tristeza? Sim, é um tempo de tristeza, só que na nossa cultura aqui ocidental brasileira. Nós vamos ver aqui durante a aula que existem culturas que não têm esse costume de tristeza, de choro. Pelo contrário, né? Esses dias eu recebi um vídeo via WhatsApp que eu achei muito interessante. Mostrava assim a entrada de uma casa, e aí churrasco, rolando maior música sertaneja, e sanfona, violão, e aí o povo todo tomando cerveja, comendo carne, assim, e foi filmando. Quando entrou dentro da casa, a imagem que nós tínhamos era justamente de um velório, tinha lá o corpo sendo velado, e né, o ápice do velório foi um brinde que fizeram em cima do corpo do falecido. Aí falaram que era um desejo expresso do falecido, que ele queria que quando morresse tivesse uma festa, assim, né, que não tivesse nem choro, nem tristeza. E interessante essa forma de pensar, né? Um pouco estranha, mas interessante também. A própria realidade dessa maneira, ela é bem interessante de ser pensada desta maneira, né? Então, esses rituais também acompanham a vida, a morte, né? Desde a preparação do corpo até os finalmente. O túmulo, né? Então aqui nós temos duas maneiras, né? De relacionar o corpo com o fim da vida. Uma delas é a cremação, que nós já vimos, e a outra é o sepultamento, que é a mais comum. O túmulo tem um papel importante nos ritos fúnebres. Na pré-história, os corpos eram sepultados, mas nem sempre com identificação visível acima da terra. Ao longo do tempo, cada povo desenvolveu formas de identificar o local de sepultamento e homenagear o falecido. Hoje, a gente vai no cemitério, a gente vê lá, fulano da Silva, dos Santos, não sei o quê. Saudade da família, dos amigos, e a data de nascimento e falecimento, uma fotinho da pessoa. Antigamente não existia isso, né? As pessoas simplesmente abriam as covas e colocavam ali o corpo e pronto. Para identificar quem era, não se tinha, né? Hoje em dia que nós temos plaquinhas de bronze, os nomes, né? E inclusive são artefatos que chamam a atenção de ladrões, né? Que roubam os cemitérios aí também. Então, com o passar do tempo é que foi sendo inventadas técnicas de identificação dos corpos nos cemitérios, né? Hoje em dia temos lá as quadras, as ruas, né, no cemitério. Agora, o túmulo, pessoal, tem um papel muito importante nesses ritos fúnebres. Muitos entendem, algumas religiões, sobretudo, entendem que no túmulo existe uma espécie de devolução do corpo para a terra, né? Tem pessoas que usam aquela expressão, eu vi com os meus olhos que a terra há de comer. Em que sentido? Que a terra irá absorver aquele corpo para si. Isso é um reflexo também de uma passagem bíblica, né, do cristianismo, onde o próprio Jesus Cristo fala: se o grão de trigo colocado na terra não morrer, não dará fruto. Então, é uma das leituras, inclusive, feitas em celebrações de corpo presente, esta, né, que na Igreja Católica chamamos de Ezequias. Essa leitura é feita para dizer que se o grão de trigo não morre, não dará fruto. Então, quando uma pessoa ela morre, ela pode dar frutos. Em que sentido? Pelo seu exemplo, pela sua vida, pelo seu testemunho
ao longo de sua história. Outro ritual importante é o luto. A maneira como ele é expresso varia de acordo com as diferentes religiões e culturas. Esse período é iniciado logo após a morte e pode se prolongar por dias ou meses, dependendo das crenças religiosas. Interessante nós notarmos que, deixa eu só voltar aqui, o luto é algo bem interessante a ser notado, né? O luto. Cada pessoa tem a sua forma de vivenciar o luto. Eu não tive o dissabor de ter uma perda de uma pessoa muito próxima a mim, à exceção dos meus avós, né? Mas eu era pequeno, né? Não tenho nenhum dos meus avós vivo até hoje, então já todos descansam na paz do Senhor. As pessoas têm formas diferentes de vivenciar o luto, né? Para algumas pessoas, o luto é um tempo de tristeza, é um tempo de choro, é um tempo de saudade muito grande. A saudade de uma pessoa que partiu, ela permanece pelo resto da vida. Pelo resto da vida. Agora, o luto é um tempo de aceitar aquele momento, é um tempo de realmente estarmos em contato, talvez com uma vida de oração, vida de fé, rezando por aquela pessoa. É normal que a pessoa durante o luto fique mais retraída, introspecta, né, na sua própria realidade, não queira muitos contatos externos, certo? Mas isso vai variando de acordo com cada tradição. Bom, no judaísmo, né, para nós entendermos, no ritual judaico, o enterro deve ocorrer o mais rápido possível, para que o corpo não fique exposto por muito tempo. No judaísmo, galerinha, é proibida a cremação. Proibida. A lei judaica determina que os mortos devem ser sepultados na terra, pois partem do princípio de que o homem veio do pó e ao pó retornará. Mas interessante que a cremação também torna o corpo um pó, né? Mas para os judaicos, para os judeus, quando se faz a cremação, se perde um pouco da própria dignidade da vida humana, né? E por isso do corpo humano, melhor dizendo, na vida humana não tem mais. Por isso não seria correto, né? A lei de Deus, a lei judaica, ela pede que os corpos sejam sepultados na terra, né? Diretamente na terra. No judaísmo existe um ritual chamado de Taharat, que é uma purificação. Então esse ritual, o Taharat, ele acontece, né, enquanto preces são recitadas em homenagem ao falecido, pedindo a Deus que o perdoe pelos pecados que possa ter cometido e para que ele seja concedida a paz eterna. É uma purificação, realmente, né? O corpo é envolto por uma mortalha branca e colocado num caixão de madeira simples. A cerimônia é feita com a recitação de orações e jogam-se 3 pás de terra sobre o caixão. Quando termina o ritual, os familiares e amigos lavam as mãos, se purificam e voltam para casa para vivenciar o tempo do luto. Aqui em Curitiba nós temos um cemitério judaico, lá no bairro da Água Verde. Uma diferença bem interessante nós notarmos é a seguinte: no cemitério nosso aqui, né, brasileiro, comum a nós, o que nós encontramos nos túmulos? Flores, né, águas, essas coisas assim. Nos túmulos judaicos não tem flores, tem pedras. Tem pedras. No sentido de que as pessoas entendem que as flores, elas murcham e elas passam. As pedras não, as pedras são eternas, assim como o carinho e o amor para as pessoas que se foram, né? Que fizeram sua passagem. Agora, os ritos mortuários africanos, bem interessante, uma diferença completamente, uma diferença muito grande, né, em relação aos rituais judaicos. Vejam só, na cultura africana, a boa morte, já começa por aí, a boa morte é aquela que vem em idade avançada e é seguida de um funeral bastante enfeitado. Muitos africanos preparam seus funerais durante a vida, economizando dinheiro e riquezas. Na África, o velório é marcado por uma festa com muita comida, danças e músicas. Em geral, a morte de um morador da aldeia deve ser comunicada ao líder. Ele quem dará a notícia à comunidade. Toca-se um tambor convocando todos a comparecer a uma praça pública. Todos expressam sua tristeza e consolam a família do falecido.
Os rituais fúnebres contam com música, comida, bebida no ambiente festivo. É comum que os moradores locais levem tecidos de boa qualidade para oferecer ao morto, para que ele seja envolto nele antes do enterro. De acordo com a tradição, quando o falecido encontrar com os antepassados no mundo espiritual, se juntará a eles para abençoar e proteger os moradores da aldeia. Tá? Essa é a concepção, então, no caso africano. Beleza, galerinha? Vindo aqui agora para o nosso glorioso Classroom. Tarefa 3, quarto bimestre, questão número 1, apenas uma questão hoje. De acordo com a cultura e tradição africanas, o que seria uma boa morte? Podemos fazer alguma relação de significado com a nossa sociedade atual? Então, vejam aí que são duas perguntas, tá? Duas perguntinhas que vocês têm que responder aí. Ok? Pessoal, por hoje é isso então. Agradeço pela presença, pela participação, por assistir esse vídeo até o final. Desejo um excelente final de semana, com muita alegria, né? Se cuidem e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço a todos e até lá.